pessoal, beleza? Como que vocês estão? Tudo certo? Eu gostaria de meditar com vocês num texto da Palavra de Deus que está em Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, que conta a história de dois discípulos no caminho de Emaús. A Bíblia fala que Jesus já havia ressuscitado, já havia morrido e ressuscitado, e ele aparece para esses dois discípulos que estavam indo de Jerusalém para Emaús. Jesus se aproxima deles, só que a Bíblia diz que os olhos deles, desses dois discípulos, estavam como que fechados. Eles não reconheceram Jesus. E aí o que acontece? Jesus chega perto deles, e pergunta para eles: que palavras são essas que vocês estão conversando e por que vocês estão tristes? E diante dessa pergunta, esses dois discípulos acham que Jesus é um viajante, que Jesus não é daquela região. E eles perguntam para Jesus: és tu por acaso um viajante e não sabe o que se sucedeu em Jerusalém nesses últimos dias? E Jesus se faz um pouco de desentendido e pergunta: quais coisas? E eles começam ali a relatar para Jesus, né? Eles falam: havia um homem chamado Jesus, um homem muito usado por Deus, que fez muitos sinais, e os nossos príncipes entregaram ele para ser crucificado, e hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu, desde que ele morreu, e nós achávamos que ele seria aquele que ia remir Israel. E Jesus falou: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo aquilo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Então Jesus disse isso, perguntou, fez essa pergunta para esses discípulos. Por quê? Jesus chama eles de tardos de coração. Fala que eles têm dificuldade de crer naquilo que os profetas já profetizaram. É como se Jesus estivesse dizendo: tudo que aconteceu com esse Jesus, tudo já tinha sido escrito, tudo já tinha sido profetizado antes. Não convinha que todas essas coisas acontecessem como estava escrito. Então, o problema daqueles discípulos era crer nas Escrituras, ou falta de entendimento com relação às Escrituras. Então, Jesus, no versículo 27, diz assim: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então Jesus começou a pregar para eles usando as Escrituras. Começando por Moisés, depois pelos profetas, Jesus começou a mostrar aonde, em todo o Antigo Testamento, os lugares que apontavam para o Messias e os lugares onde dizia que tudo isso tinha que acontecer. E eles andaram de Jerusalém até Emaús. A Bíblia fala que quando eles chegaram à aldeia, está escrito aqui, e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. Olha que isso aqui é muito importante, porque mostra a seriedade de Jesus com a sua palavra, com as Escrituras. Ele é como se Jesus tivesse pensado assim: eu tenho de Jerusalém até Emaús para pregar a palavra para ele, para expor as Escrituras para esses dois discípulos. Mas se chegando lá, eles não crerem em mim pelas Escrituras, estou indo mais adiante. Então entenda isso. Jesus, ele não iria falar: eu sou Jesus. Não. Ele queria que aqueles dois discípulos crescem pela palavra, pelas Escrituras. Isso é um problema na nossa geração. Tem muita gente que quer crer em Jesus, mas não segundo as Escrituras, não através da palavra. Aí cria na sua mente, às vezes, um Jesus falso. Jesus, ele se revela pelas Escrituras. Só que a Bíblia diz que o coração desses homens, desses dois discípulos, o coração deles queimava quando eles ouviam Jesus abrir as Escrituras, quando eles ouviam a pregação de Jesus. E aí a Bíblia diz que esses dois discípulos
convidam Jesus para entrar em suas casas. Eles dizem assim, já é tarde, só que eles ainda não sabem que é Jesus. Eles não reconheceram que é Jesus. Eles falam, já é tarde, entra e fique conosco. E aí Jesus entra na casa deles, eles preparam um banquete, Jesus pega o pão, e quando Jesus parte o pão na mesa da comunhão, aí a Bíblia fala que cai a escama dos olhos, eles reconhecem que é o Mestre, reconhecem que é o Messias, reconhecem que é o Cristo. E aí Jesus desaparece na frente deles e eles voltam correndo para Jerusalém para anunciar aos outros discípulos que eles viram Jesus. Então, qual é a moral da história? Tem que crer pelas Escrituras. Jesus, ele não vai se revelar a você se você não tiver um compromisso com as Escrituras. Olha a história que eu acabei de narrar, a história que a Bíblia narra, é Lucas 24, capítulo 24, versículo 13, vai lá e lê. Ele não, em nenhum momento ele se revela, ele prega a palavra, e a palavra queimou o coração deles, e eles chamaram Jesus para entrar, e lá na mesa da comunhão, tudo se revela. É na comunhão que tudo se revela, mas primeiro, a palavra precisa penetrar. Agora, sem compromisso com a palavra, sem interesse às Escrituras, fica muito difícil de Jesus se revelar a nós. Mas ele quer se revelar. Jesus andou, dizem que é aproximadamente 11 quilômetros de Jerusalém a Emaús. Jesus andou 11 quilômetros com aqueles homens, porque amava aqueles homens, para pregar as Escrituras. Jesus, ele se revela pela sua palavra. Que Deus possa abençoar a sua vida e ativa o sininho de notificação, se inscreve no canal, deixa um comentário, dá o seu like, envia esse vídeo para pessoas que você, para abençoar a vida de pessoas que você quer mandar um vídeo que vai edificar a vida de alguém. Pega esse vídeo, manda para as pessoas, que eu tenho certeza que vai abençoar a vida delas também. Um forte abraço para vocês, até a próxima.